Olá, está no ar mais uma edição do Trajetórias. Nosso convidado de hoje é o ex-vereador e mais novo cidadão honorário de Porto Alegre, Neucir Tessaro. Muito bem-vindo ao programa Trajetórias, obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesta casa, Casa do Povo, justamente para falar um pouco da minha vida e desse título que honrosamente eu recebi agora nessa semana que passou. Pois é, depois de um mandato, inclusive uma presidência na Câmara Municipal, vários dias ocupando também a prefeitura enquanto teve esse cargo, vários cargos na administração estadual e municipal. Qual é o significado desse título nessa altura da sua carreira política? Para mim é muito importante, é como coroar uma carreira que eu comecei na parte política em 1985. E na minha vida de gaúcho, como diz, porto-alegrense, desde 1971, quando aqui eu passei a residir. Então foi muito orgulho, porque na minha família nós temos metade dos irmãos que são nascidos no Rio Grande do Sul e o restante em Santa Catarina. E vindo para Porto Alegre, escolher Porto Alegre na época para poder seguir os estudos, me formar em administração da empresa, advocacia e seguir uma carreira política, foi muito importante coroar após ter passado por esta casa. Pois é, o senhor nasceu em Lages, como falou, veio para cá no início da década de 70. Qual foi o impacto dessa mudança para Porto Alegre? Foi muito grande. Em 1970 eu decidi que teria que me mudar para uma cidade maior, onde tivesse, na época, faculdades, uma universidade para poder seguir meus estudos. Nessa época. Jovem, exatamente. Em 1971 eu tinha 19 anos. E aí, quando eu comecei em janeiro de 71, decidi Porto Alegre, nós decidimos, porque o meu pai é aqui de Antônio Prado, nessa região, minha família toda é dessa cidade, só meu pai que teria ido para Santa Catarina, então definimos que Porto Alegre, porque meu pai gostava de Porto Alegre e eu tinha parentes aqui, e Porto Alegre a gente tinha uma relação, Lages é uma cidade gaúcha, e vira Porto Alegre. E aqui comecei meus estudos, onde comecei no Julinho a fazer o terceiro científico, que na época era científico, né, para posteriormente seguir uma faculdade. E assim foi. Eu lá em 1972 eu concluí o científico e passei então a fazer o vestibular em 1973 para engenharia, depois fiz matemática e em 1974 defini, não, para trabalhar e estudar tem que ser administração de empresa. E aí eu fiz o primeiro curso, fui fazendo o segundo curso em 1979, ingressei em Direito, fui seguindo com comércios, na época eu trabalhava no comércio em Porto Alegre, e a minha vida foi um impacto, foi uma diferença muito grande, a cultura principalmente, né, de estar numa cidade, uma cidade que saí de 100 mil habitantes para uma cidade na época de 1 milhão de habitantes. Então foi uma mudança, uma radical na minha vida cultural e onde eu aprendi a amar Porto Alegre. E dos seus 19 anos até agora, o que o senhor acha que mais mudou na cidade? Porto Alegre naquela época de 1971 era uma cidade, era mais turística, tinha os pontos, as pessoas, como se diz, a segurança era uma tranquilidade. Eu lembro que vim para Porto Alegre e é normal a pessoa que vem do interior chegar a uma cidade grande e dizer, pô, é muito perigoso, não pode sair, cuidado. E naquela época a gente não teve essa mudança de preconceito com a cidade, que teria muitos riscos de viver numa cidade grande. Então eu vejo uma cidade ótima, cidade que era pacífica, cidade boa. Claro que Porto Alegre hoje mudou muito, desenvolveu-se muito. A migração, principalmente, de pessoas como eu vim do interior, outros vieram do interior e foram inchando Porto Alegre e fazendo com que ela crescesse até de forma desorganizada, desordenada, nessa parte da periferia. E essa foi a grande mudança da Porto Alegre que eu conheci, uma Porto Alegre que nós tínhamos a liberdade e a tranquilidade de sair a qualquer momento, para uma Porto Alegre de hoje que a gente vê com muitos riscos, com muita violência, com muitas pessoas morando na rua, né, com muitas favelas que não existia naquela época de 1971. Então essa foi a mudança de quando eu conheci Porto Alegre e o que eu conheço hoje de Porto Alegre. Essa questão da densidade, do déficit habitacional foi uma questão que sempre lhe tocou muito politicamente e é uma das suas atuações mais marcantes à frente do Departamento Municipal de Habitação pelo Executivo de Porto Alegre. Em que momento essa questão lhe despertou um interesse político? Em que momento o senhor percebeu que era uma questão que precisava ser trabalhada?
Em 1992, 91 e 92 foi quando eu vi que Porto Alegre precisaria de um modelo habitacional que pudesse acolher as pessoas mais necessitadas. Foi exatamente na época em que foi construído o Jardim Leopoldina e o Parque dos Maias, e a construtora que lá construiu, ela quebrou, e assim as famílias todas ficaram, uma parte sem as suas unidades habitacionais e outras que estavam aguardando habitações ocuparam indevidamente aquelas 1.150 apartamentos no Leopoldina e mais 500 no Parque dos Maias. Ali eu já estava advogando, né? E aí eu comecei a ver a situação daquelas famílias e me dediquei então a advogar para manter aquelas famílias dentro de suas residências. E naquela época eu encaminhei que fosse um projeto e fiz um esqueleto de um projeto para encaminhar ao Legislativo que deveria ser atribuído um imposto de 1% no combustível para todo mundo, e esse 1% ser colocado em um fundo habitacional para construções de unidades habitacionais para as pessoas que tivessem a sua renda familiar de até um salário mínimo, que era naquela época o meu pensamento. E as que tivessem mais de um salário mínimo de renda, até 10% do seu salário fosse a prestação paga. Era uma ideia que todo mundo me chamava de maluco, que não existe, porque o BNH não permitia, aquela época do BNH. Eu fui com aquilo na minha cabeça e enfrentando, e cada ano que passavam eleições e vereadores eram eleitos, eu passava esse projeto é importante, a periferia está crescendo, Porto Alegre nós estamos num cinturão de habitações irregulares, mas não teve êxito. Então me surgiu a oportunidade em 2005, o prefeito Fogaça me chamou para a habitação municipal, e aí a minha dedicação foi justamente trabalhar o mapeamento das regiões de Porto Alegre, onde essas famílias vivem em subhabitações. As famílias que mais sofrem, as crianças principalmente, porque elas não têm segurança, não têm onde guardar sua bolsa da sala vinda da escola, não têm saúde porque estão com os pés dentro d'água, né? E aí eu comecei a fazer um programa e trabalhar muito com Brasília para a vinda de recursos, e conseguimos naquela época construir em 4 anos mais de 5.000 habitações. Foi o êxito. E hoje eu fico feliz porque o que eu pensei no passado, que era 1992, depois lá em 2012, 2010, o programa Minha Casa Minha Vida, praticamente ele contemplava todas aquelas famílias que eu pensei há 20 anos atrás que poderiam ser atendidas e ter as suas habitações. E hoje nós temos aí justamente um programa nacional que faz com que as pessoas que não têm as suas residências possam ter. Lamentavelmente existem os grileiros, as pessoas que se aproveitam, como em todos os locais, que pegam 1, 2, 3 habitações e vendem, transferem, locam, mas é a lei da vida. Mas felizmente eu vejo concretizado e feliz por esse programa que existe hoje. Essa concretização é um dos grandes objetivos da política, né? Do pensamento para a ação. Exatamente. E claro que com carreiras como administração e direito se lida com isso mais cotidianamente. Agora eu quero voltar um pouquinho no tempo e saber como a política entrou na sua vida, porque a filiação ao PTB foi no meio da década de 80 também. Mas eu quero saber em que momento o senhor se percebeu um ser político. Foi justamente na faculdade. Eu lembro muito bem que um vereador dessa casa, muito meu amigo, meu compadre, vereador Edenir Sequim, logo que eu comecei, ele formou-se comigo também em administração de empresa, como Ferronato aqui, nós começamos junto em 1974, e quando ingressei na Unicinos em 1980, o Sequim já estava fazendo política estudantil e me convidou para nós fazermos política estudantil, ingressarmos no movimento, que naquela época era o Data Vênia, da faculdade, e começarmos a viajar por esse país para pregarmos nossas ideias. Era no meio da época da ditadura, então nós tínhamos limitações, mas ali nós começamos. Então, em 1980, eu comecei a dar os primeiros passos na política estudantil, analisando e vendo a abertura democrática que aconteceu em 82, quando tiveram as eleições, então, de forma meia direta e indireta para as eleições à presidência do país. E 85, então, já comecei a me engajar na campanha, lá quando foi a primeira eleição pós-ditadura aqui em Porto Alegre, com o Alceu Colares. Ali eu comecei a ver que eu tinha muitas afinidades da política estudantil
com a política partidária. E comecei a militar, 85, na eleições para prefeito de Porto Alegre, 88 já ajudei na campanha para vereadores em Porto Alegre, do meu amigo Sequim, e aí fui vindo, e eu acho que a mosquinha ela pegou, ingressou no sangue da pessoa e ficou ali aquela vontade política. E aí em 1982, após justamente defender mais de 1.500 famílias, a comunidade da Zona Norte me pressionaram para que eu pudesse ingressar como candidato a vereador. E assim foi a minha primeira participação política lá em 1992, justamente buscando atender as famílias que mais necessitavam e vindo daquela experiência já de uma política estudantil. Bom, seu mandato aqui na Câmara Municipal foi entre 2009 e 2012. Mas o senhor já tinha tido várias experiências no legislativo, tanto municipal quanto estadual, nos bastidores, como chefe de gabinete. Exato. E também no executivo, como a gente já falou. Quais foram as principais experiências que o senhor trouxe para atuação no plenário, digamos assim? A maior experiência foi justamente quando, com o Sérgio Zambiase, que me convidou em 1997 para participar do governo do Estado no governo Brito. Aí logo após, em 99, eu tive uma grande experiência que eu vejo que no legislativo a grande importância de todas as pessoas terem uma noção do papel fundamental e do papel do vereador e do papel do administrador. Foi minha passagem por 2 anos atuante dentro do Tribunal de Contas do Estado. Nesses 2 anos e 2 anos posteriores que eu passei pela presidência da Assembleia Legislativa, eu pude aprender a administrar a parte política, a ver o que um vereador, o que um deputado, o que um parlamentar pode e o que não pode fazer. O que ele tem que preservar para o bem-estar de todos e saber usar justamente o dinheiro público, a organização. E aí na parte da Assembleia Legislativa, na presidência, foi a grande forma de trabalhar com o diálogo, viajando em todo o estado do Rio Grande do Sul como fórum democrático e dialogar com as comunidades regionais nas 17 regiões do estado do Rio Grande do Sul, onde nós podemos ali fazer o diálogo. Então eu vi que a melhor forma, justamente aqui na Câmara de Vereadores, ou seja, no Legislativo e no Executivo, que eu consegui passar por 5 vezes como prefeito de Porto Alegre, é sempre ouvir bastante, ouvir para após responder. Eu sempre digo, nós temos que ser radical, mas radical no diálogo. Dialogar até que as partes possam se entenderem. E assim é a forma do Legislativo de fazer com que o diálogo possa chegar à população, ouvir a população e fazer com que os anseios da população possam ser transformados em realidade. O senhor avalia que conseguiu manter esse ideal durante seus anos de mandato aqui na Câmara? Tenho certeza que sim, mas eu quero aprender muito mais. A vida é uma grande escola. Eu sempre digo, a vida é a escola maior, é a faculdade, é o que nós temos para aprender. Então, eu sempre quero aprender mais com a vida para praticar essa aprendizagem e passar para as pessoas justamente que me procuram. No seu tempo aqui na Câmara Municipal e também como presidente do Legislativo aqui, qual o senhor acha que foi o projeto, ou a marca, ou a discussão que deixou um legado para a cidade? Foi justamente o plano diretor, que foi na minha gestão, que nós tivemos a grande discussão do plano diretor e a implantação, a reformulação da cidade, né? E que não está hoje ainda no que deve acontecer, mas ela deu um grande avanço para fazer com que Porto Alegre seja mais organizada. Eu acho que tem que se fazer nova discussão, essa grande discussão com todos os setores da sociedade, com a sociedade civil, a sociedade organizada, com os sindicatos, e fazer com que Porto Alegre possa vir a desenvolver. Nós não temos mais espaço para crescimento em densidade horizontal para Porto Alegre. Nós temos que verticalizar e aproveitar os espaços vazios e dar a Porto Alegre que ela seja bem mais humanizada e assim possa reverter em benefício de toda a comunidade. Bom, Tessaro, vamos falar um pouquinho de ideais, já que estamos falando aqui das suas ideias, né? Depois dessa longa trajetória no PTB, que ele colocou também aqui na Câmara Municipal, o senhor passou ao PSD, quando da fundação desse partido, e hoje preside o partido aqui na cidade. Por que dessa decisão? Qual foi a motivação para essa troca?
Eu fui um dos fundadores do PTB, né? Nós tivemos 21 anos de militância no PTB e, como todo partido, quando ele começa a crescer, ele perde talvez o seu caminho, né? Os seus ideais. E eu vi que começou a meus ideais não mais estarem afinados, não com todo o PTB na época, mas com parte dos meus pensamentos, que na época eu sempre exigia do meu partido que nós tínhamos que estar na luta para pegar o poder, para assumir uma prefeitura, que nós estávamos na hora de não sermos coadjuvante e sim protagonista. E eu vi a oportunidade então de um partido novo saindo, um partido que não era nem de esquerda nem de direita, um partido de centro, e que ali havia a possibilidade de crescimento, de se fazer alguma coisa mais para Porto Alegre. Porque todo o militante partidário, ele almeja que o seu partido ele seja o comandante da cidade. E assim, esta mudança lá em 2011, onde nós tivemos juntamente com o Tarcísio e o Bernardino aqui em Porto Alegre, na Câmara de Vereadores, fundamos o nosso PSD justamente almejando um espaço na capital, no comando da capital, e logo já em 2012 eu segui como candidato a vice-prefeito então aqui em Porto Alegre. Eu acho que o partido não para por aí, todo partido ele almeja galgar degraus e assim subir e ocupar espaços de grande postura, como é o PSD em nível nacional, que já tivemos o nosso Gilberto Kassab, o comandante da cidade de São Paulo. O senhor frisou a questão ideológica, né? Não ser um partido de direita nem de esquerda, mas de centro. A sua campanha como candidato a vice-prefeito foi junto com a Manuela Dávila, exatamente, do PCdoB. Como casar essas ideologias? Eu vejo após eleições que foi muito difícil casar justamente essas duas posições, uma posição de esquerda como de centro, como era do PSD. Eu acho que talvez ali foi uma dos pontos negativos da nossa coligação naquela oportunidade, que a nossa militância, os nossos mesmos candidatos, eles não puderam assim ter um entendimento da ideologia, qual era a ideologia do PSD naquele momento. Claro que era um partido novo, recém um ano de estar formado aqui no estado do Rio Grande do Sul, e tomou essa postura, uma postura que era justamente naquele momento a que reunia melhores condições para nós termos aqui na nossa Câmara de Vereadores força e podermos eleger 2 a 3 vereadores. É o que nós fizemos, mas eu acho que unir esquerda com centro não é possível, e a gente viu que não deu certo nas eleições e nunca vai não vai poder ocorrer essa ideologia de dizer eu sou de centro, mas hoje eu estou na esquerda, amanhã eu estou na direita, e não existe isso na política brasileira. Eu acho que quem é centro, quem é esquerda, quem é direita, é direita. E assim as ideologias partidárias devem seguir. É possível ser centro hoje no Brasil? É muito complicado, porque o centro, todo mundo diz, o centro ele vai estar em cima do muro, ou atrás do muro. É complicado, porque o centro ele acaba sendo cooptado pelo lado direito, pelo lado esquerdo, é muito complicado. Mas eu acho que o centro seria o ideal para esse país, que é uma forma democrática justamente de ouvir ambos os lados e fazer com que essa política central, que essas ideologias extremistas não viciem a população, os nossos parlamentares, que eu acho que o extremismo é que faz muito mal para o país. Nada que seja radical constrói. Então eu não entendo, na minha concepção, que possa-se hoje nós trabalharmos com radicais de esquerda ou radicais de direita. Eu ainda defendo o centro. A sua posição hoje como presidente municipal do PSD, é possível fazer uma semelhança em relação ao tempo que o senhor foi presidente municipal do PTB? Digo porque, como administrador, administrar pessoas dentro de um partido também é difícil, e o seu partido ultimamente no estado também enfrentou algumas polêmicas com o deputado Jardel. Como tem sido para o senhor essa experiência de gestão também, né? Nós sabemos que as pessoas se filiam, se candidatam, são eleitas, e nós não podemos interferir na vida pessoal de cada um dos eleitos, né? Então, como todos os partidos, sempre tem as pessoas que são eleitas e se desvirtuam do caminho natural da cartilha do partido. No PTB nós tínhamos, quando eu fui presidente do PTB, lá em 2000, 2001, nós tínhamos um partido já formado muito grande, e nós tínhamos uma rigidez justamente na sua cartilha, onde na época qualquer pessoa
que se desviasse do caminho da cartilha do PTB, seria encaminhado à Comissão de Ética. Eu vejo que no PSD houve esse caso do Jardel, que infelizmente é contra meus princípios, porque eu defendo que todo e qualquer parlamentar ele tenha que ter um curso de formação política, ele tenha que entender de política. Eu acho que nós não podemos trabalhar para eleger as pessoas que elas se destaquem por ser populares no país. Nós temos que trabalhar para eleger as pessoas que são técnicas e entendam o que um vereador faz, o que um deputado faz, o que um prefeito faz, e assim sucessivamente. E o caso Jardel deu-se isso, justamente pela falta de estrutura. Ele veio de um meio futebolístico, meio que é bem diferente, que não é num partido político que vai se conseguir colocar as ideias que ele se tem dentro de um regramento de um clube de futebol, e infelizmente ocorreu o que está acontecendo. Mas eu acho que todos aprendem com o que acontece com seus colegas, e eu espero que todos aprendam também. O senhor avalia que tem conseguido juntar as pontas aí no partido? Foi a forma que eu tentei dialogar e fazer o próprio deputado ver que política deve ser de uma forma e não de uma forma futebolística, é uma forma prática, responsável, com técnicos, e não acomodar pessoas que são amigas dentro de um gabinete. Eu sempre digo, para trabalhar com um vereador, com um deputado, tem que ser técnicos e não amigos. Agora, Tessara, a sua última atuação, mais recente atuação no Executivo Municipal, foi comandando a defesa civil da cidade, justamente em um momento em que a cidade enfrentou tantas calamidades naturais, né? O senhor se licenciou desse cargo agora recentemente. Qual é a avaliação desse momento na cidade em termos de preparação para esse tipo de evento? Nós vimos justamente, eu fui contemplado com 3 grandes eventos em Porto Alegre, né? Eu acho que em 11 meses de defesa civil, 3 eventos como esse, justamente foi para se fazer um teste. E aí que eu acho que eu fiz por Porto Alegre, e Porto Alegre fez por mim a grande coisa, e justamente esse título veio a coroar o meu trabalho. Já na primeira enchente que nós tivemos em julho, ela não foi tão grande, mas Porto Alegre deu a sinalização de os riscos que tinham em Porto Alegre com as nossas estações de tratamento, e que poderiam elas virem até a extravasarem em caso de uma grande enchente. Aí nós tivemos a enchente que começou no dia 12 de outubro do ano de 2015, e esta Porto Alegre sofreu muito, foi a maior enchente dos últimos 60 anos, e nós tivemos o risco de alagamento da cidade. Mas ali nós vimos a solidariedade, era a população do entorno de Porto Alegre, da grande Porto Alegre, fazendo filas do Gigantinho. Nós trabalhamos dia e noite, a equipe da Defesa Civil, brava equipe da Defesa Civil, com 18 servidores que atuaram dia e noite. Nós conseguimos fazer com que todas as secretarias se engajassem justamente no dever de defender a cidade. E tivemos êxito, graças à solidariedade da população, que de forma brilhante nós atendemos a todos os atingidos pelas cheias com alimentos, águas, agasalhos, e ninguém ficou desprotegido. E tivemos uma única morte, que foi justamente no Sarandi, de uma pessoa que foi eletrocutada porque caiu no valão. Aí tivemos no dia 29 de janeiro o maior desastre aí de forma de ventos, vendaval, que ocorreu em Porto Alegre. Tivemos mais de 4.000 árvores vegetais danificadas em Porto Alegre, diversos caídos. Porto Alegre ficou um caos, e ali nós vimos que nos primeiros 5 dias nós conseguimos abrir as avenidas de Porto Alegre para o trânsito de veículos, e o trânsito principalmente da empresa ACE, de eletrificação, justamente para fazer com que tivéssemos água para todas as comunidades porto-alegrenses, e também para os hospitais necessitados. Então foi um grande desafio, o maior dos desafios que Porto Alegre teve nos últimos 11 meses, e que nós vimos que Porto Alegre vence os desafios. Porto Alegre é uma cidade resiliente, onde todas as pessoas de todas as comunidades se envolvem no momento de crise, no momento de necessidade. Então nós temos um povo solidário, por isso que Porto Alegre é uma cidade brilhante. Tessara, a partir da sua experiência, para a gente se encaminhar também para o encerramento do programa, recentemente com essa questão da defesa civil, historicamente com a questão da habitação na cidade, o senhor também teve bastante atuação em relação ao emprego, no Cine.
Pensando no futuro a partir da sua experiência pessoal e profissional, qual é o principal desafio de Porto Alegre? O principal desafio de Porto Alegre é justamente fazer com que ela seja mais humanizada. Eu acho que Porto Alegre ela tem que ser uma cidade mais limpa, que tem que se fazer esse grande desafio de Porto Alegre, uma cidade que seja organizada com educação ambiental, principalmente para trabalhar essa educação ambiental de forma pesada na cidade, que todos possam eles vir a contribuir. E uma Porto Alegre que tenha menos moradores de rua. Eu acho incisivamente trabalhar, e quem seja o próximo administrador dessa cidade, trabalhar dia e noite para eliminarmos essas mais de 1000 pessoas que passam todas as noites morando na rua, principalmente porque elas sofrem muito no inverno. São pessoas que não gostam de abrigos, mas nós temos que incentivar, ou nos abrigos, ou de outra forma, a retirar das ruas e dar mais tranquilidade, principalmente ao cidadão, que ele sente-se inseguro justamente por ver tantas pessoas na rua, então ele não transita. E aí nós teremos uma cidade turística, que Porto Alegre é linda, maravilhosa, mas nós viramos as costas para o nosso Guaíba e para o nosso centro da cidade, que ninguém mais frequenta. Nós temos que voltar ao centro da cidade. Pessoalmente, é também o seu desejo de é o meu desejo, revitalização? É o meu desejo como político, é o meu desejo como administrador, de profissional, que Porto Alegre seja essa cidade organizada e limpa, que todos possam ser acolhidos, como diz, Porto Alegre é uma cidade alegre com esse pôr do sol. Certo, Tessaro, lhe agradeço muito a participação aqui no Trajetórias e mais uma vez parabéns pelo título de cidadão honorário da cidade. Muito obrigado, eu agradeço a todos os vereadores que votaram, a todos os que tiveram, de forma direta ou indiretamente, participaram dessa toda minha trajetória, dessa minha vida de 1971, como um cidadão porto-alegrense por 45 anos, e quero viver mais 45 anos aqui em Porto Alegre e poder dizer, Porto Alegre é meu amor. Tá certo, muito obrigada pela presença aqui. Eu agradeço também a sua audiência. O Trajetórias de hoje termina aqui, mas na semana que vem a gente volta com mais um cidadão que ajuda a desenvolver a cidade. Até lá!